Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio 100 do Sim, Dividida sim, Podcast. sim. Sim, no momento você que não está vendo no YouTube, imagine um 100 piscando na tela em vermelho. Você que está vendo no YouTube também vai ter que imaginar, porque acho que não vão colocar Não isso na vai ter edição. esse efeito especial. A verba não é Ah, tão não é tão... avançada assim. Dividindo a tela comigo, como sempre, o Brinjel. E aí, Brinjel? E aí, Milano, e aí, pessoal? Belezinha? Sem Copa hoje, né? Sem Copa hoje, quarta-feira. Sem Copa amanhã também, quinta-feira. Mas Quinta-feira. sexta estaremos aí. Uma tristeza, né? O primeiro dia sem Copa, assim, é um negócio muito cruel, cara. Hoje eu fiquei Exato. no serviço pensando assim, porra, já tava na hora de botar o fone pra eu escutar um joguinho, né? Já abri a aba ali do GE, deixava ela ali. É. Ainda Faz mais ver falta. aquele jogo na hora do almoço é top demais, né? Assistir jogo na hora do Nossa, almoço é perfeito. calculava certinho, né? Assistia o primeiro tempo no serviço, chegava assim, vinha pra casa almoçar, dava tempo certinho de pegar a comida, sentar no sofá, tava começando o segundo tempo. Maravilha, velho. Da hora, da hora. Vida é isso aí. Porra. Daqui a pouco vai acabar. Inacreditável. Pô, acabar, a gente vai ficar. Falta Deixa eu 14 ver. jogos. 14 Em jogos. abstinência, não, são 8, acho. 8 mais São. 4 mais 2. 14. Não Não, são? pô, são 8 times agora, né? São 4 jogos. Ah, é, são 4. É verdade, são 8. É, fiz o contrário como se fosse as É, oitavas. É, mas é isso aí, são. falta 8. Só Caralho. faltam 8 jogos e, assim, um deles é a decisão do terceiro e quarto, né? Além de tudo. O que acontece, né? Ela Que é uma bosta. é uma porcaria, mas Convenhamos. enfim, convenhamos. Qual foi a melhor decisão de terceiro e quarto de Copa do Mundo que você já viu, Brinjal? Eu não lembro de várias de cabeça. 2018 foi Bélgica e Inglaterra. Eu tava tentando lembrar qual 2014 foi. foi Brasil e Holanda. 2010 foi Alemanha e Uruguai. Alemanha e Uruguai. 6 foi Alemanha e Portugal. Alemanha e Portugal. Eu lembro que a Alemanha e Portugal foi bonzinho. Putz, 2010 eu não lembro. Acho que não foi um jogo muito bom. A de 2010 eu gostei. Achei que foi bonzinho. A de 2006 eu acho que eu não vi. Acho que foi o único jogo daquela Copa assim que eu não vi, assim. É, Sem contar os simultâneos, lógico. mas, cara, eu não lembro. 2018 eu não gostei. Eu achei meio meh, assim. 2018 não tá nem lembrando do jogo. Foi Deu Bélgica 2014. 2-0, né? Pô, 2014 foi, porra, a Holanda deu um pau no Brasil, velho. Cara, eu tenho uma. Acho que só maníaco assistiu aquele terceiro quarto, velho. Que eu sei, assim, Só que, holandês. tipo, a galera deu uma desanimada. Por motivos claros, né? E óbvios, a galera deu uma desanimada tão foda Sim, do terceiro lugar que, nossa, cara. depois do Mas sete esse a tinha sido um merda mesmo. Mas outros. 2002 eu acho que era muito cedo, eu não lembro de ter visto direito, assim. Nossa, 2002 também não assisti, não. Foi, foi Turquia? Não. Foi Turquia e Coreia? Foi Turquia e Coreia. Porra, que merda, hein? Que Caralho, velho. desgraça, meu Deus do céu. A Coreia que chegou lá numa puta de uma mão grande. É. Caralho, Turquia e Coreia, olha que semifinal bosta. Jesus, velho. Nossa. Ah, mas o chaveamento E, daquelas poder, Copas também foi tudo maluco, né? e poderia ter sido a final, né? É. Seria a Ainda pior bem final de que todos foi. os tempos. Ainda bem que foi o terceiro e quarto, porque poderia muito ter sido a final. Nossa. Ia ser 1-0. Ou nos E, pênaltis, um negócio assim. Ninguém ia querer sair da defesa. deixa eu ver o negócio. Mas. 2002, né? Jogos de terceiro lugar. Eu tenho bastante, eu não sei você, mas comigo na memória, assim, Copa do Mundo fica muito as semis, mais do que as finais. As Acho que semis ficam sim. muito na minha cabeça. Eu lembro as semis de 2006 com uma clareza absurda. 2010 também, aquele Holanda e Uruguai foi topíssimo. Foi muito da Aquele hora. foi muito bom. Foi Foi muito muito da bom. hora. O Holanda e Argentina em 2014 foi muito bom. Foi muito bom. Além do 7-1, que Além do foi, tipo, 7-1, é um jogo, tipo, que marcante vai também. sempre ser É. muito lembrado. Mas 2018, que foi Bélgica e França. Esse foi meio automático, né? A França foi muito É, no automático aquela Copa, foi. cara.
E depois a E outra o outro foi semi foi Inglaterra Croácia, e Croácia, que a Croácia ganhou na prorrogação, acho. a Croácia, acho que os 3 jogos daquela mata-mata ganharam na prorrogação ou pênalti, não foi? Foi, Então, foi. assim, Acho que foi pelo menos alguns na prorrogação. Acho que. foi tudo no limite mesmo. Não, eu lembro que chegou na final contra a França, é como se eles tivessem jogado um jogo a mais. É, Tipo, a prorrogação somava 90 minutos. é muita coisa, o time tava morto já. Decisão terceiro lugar da Copa de 2002, Coreia do Sul 2, Turquia 3. O Hakan Şükür fez o gol mais rápido da história da Copa do Mundo, das Copas do Mundo, em 10,8 segundos nesse jogo. Olha, rápido, hein? Fica aí a informação. Mas eu não assisti esse jogo. A semifinal, assim, mas a semifinal marca muito. A primeira Copa que eu assisti, tipo, inteiraça, assim mesmo, fissuradão mesmo, todos os jogos, foi 2006. Eu Então, também. tipo, o mata-mata dessa Copa tá bem, bem fresco. É, Assim, lembro bem, tipo, a semi com França e Portugal, que foi 1-0 gol de Zidane de pênalti. E a outra, aquele épico, né, entre Itália e Alemanha, que foi, nossa, talvez seja o melhor, não sei o melhor, mas o jogo que eu mais me recordo de Copa é esse Itália e Alemanha. Acho que foi absurdo. Aquele gol do Grosso é putaria, velho. nossa, é uma sacanagem aquele gol, cara. Foi Tipo, ele foda. acertou aquele chute ali de um jeito que, puta, você desacredita, tá É, ligado? é, No momento, tudo que tinha acontecido. é. Aquela Copa foi muito louca. Aquela Copa foi. E também foi a Copa com a maior junção de superestrelas, né? É, Eu não sei se vai existir outra Copa daquele nível, assim, de juntar tanto cara bom, tanta lenda, assim. É muito improvável. O cara é muito cara escroto. Até nas seleções, entre aspas, piores, assim, ou tipo, menos até não é. relevantes, tinha muito cara bom. Eu lembro da a Suécia foi pras oitavas, né? Perdeu Perdeu pra Alemanha. pra Alemanha. Pô, era um timaço também, velho. Era um Foi um time muito timaço. bom. Era um Caralho. time bom. Era o time do Winning Eleven, que era É, topíssimo já. Então, tinha tinha o Ljungberg, o tinha o Ljungberg, Ibra, acho que tinha o Ibra, tinha tinha o o Carlson. Svensson, que era o Carequinha, o Larsson tava já, É, ainda? é. Acho que tava, Tava, né? tava. Pô, era um time muito bom. É, era da hora. Tá que era bom. Eu lembro que eu torci pra E, esse time na fase de grupos. Da hora. e aí você pega, tipo, a República Tcheca e tinha um time com, sei lá, Porra. o Rosic, o Nedved, o Kohler, o É, Cech e o Jankulovski, que jogou mais uns 600 anos depois disso. é. Essa República Tipo, Tcheca tinha ido pra semi da Euro? ela tinha... Eu não vou lembrar da Euro de 2004, acho que era semi ou Eu acho que quartas, alguma foi. coisa Acho que foi assim. dessa Euro aí, 2004. Chegou meio longe. Deixa eu Que ver era uma aqui. base muito forte tinha uns resquícios ainda do vice-campeonato da Euro de 96. É, Acho que o Poborski tinha jogado naquela coisa, mas era assim, tipo, uns caras que. O Cech, né? O próprio Cech, o próprio Jankulovski, que é. pintaram assim e. Foi na semi mesmo, perdeu pra Grécia. Nossa. E a Grécia depois ganhou de Portugal. A Euro de 2004 foi uma aleatoriedade assim, Absurdo. muito, muito absurdo, cara. Mas esse time é top. Mas é Todos verdade, essa caras. Copa de 2006 foi um negócio assim. A Copa do Shevchenko, né? É, Basicamente a Copa do Shevchenko. essa Copa foi. Nossa, só tinha nego absurdo. Depois dá pra pegar até um dia pra relembrar disso, né? Relembrar dessa Copa. Trocar a ideia Dá, dela. Eu acho que vale a pena fazer um negocinho meio com dá, tipo, retrospectiva Copa. a retrospectiva de Copa, assim, hora que bater a saudade da Copa do Mundo, É. que deve acontecer, sei lá, amanhã. Aí já faz um resumão. Aí um resumão, vamos fazer um recap da Copa de É. Nossa, 2006. que absurdo. E era Vontade de ver muita esses história jogos. boa. E era muita história boa, porque tipo, você tinha estreando em Copa do Mundo a Costa do Marfim, Gana, você tinha. Legal foi 2002 que estreou, né? Senegal foi 2002. É. A Austrália voltando depois de muito É. tempo. O Brasil tinha uma máquina de time, tipo, era Tinha os super muito. times da Brasil, França, a da Espanha também era bom.
da Espanha também era A bom. Itália, a Alemanha, a Argentina era um A, timaço Alema- a absurdo. Alemanha era um começo de ciclo, né? É, Começo do ciclo, basicamente, que foi campeão mundial em 14, é ali. ali já tinha o Schweinsteiger como atacante, né? Ele era ponta, né? Ele era um ponta, né? Jogava um É, meio aberto, né? Era é, ele de um lado, o Podolski do outro, é. basicamente. Depois ele Mas tinha foi ele, pro. tinha o Lan, tinha o Mertesacker. É. Caraca, E é a muita seleção da gente Argentina, eu boa. lembro que era muito foda a seleção da A Argentina. seleção da Argentina era muito apelona. Nossa, era boa. Vamos ver aqui, Argentina, Copa 2000. A gente Se tá não me. adiando todo o papo da É, Copa de hoje, mas foda-se. tipo, foda-se, né? 10 minutos de programa, a gente tá no momento retrô. Mas tinha o Zanetti, claro. Tinha o Riquelme, que o Bielsa não levou em 2002, sabe-se lá por quê. É. Tinha o Crespo no ataque. Olha a escalação aqui contra a Alemanha. Eita, o que é isso? Tá por ordem errada? Ah, não, tá aqui. Acho que tá com uma ordem meio maluca. Eu peguei aqui um negócio que tá meio bugado. Pera aí, deixa eu procurar outro. A Alemanha, que inclusive bancou o técnico da Alemanha, que era o Klinsmann naquela Copa, ele bancou o Kahn. É, Tipo, o Kahn, tipo, goleiraço pica, melhor jogador da última Copa, virou banco do Lehmann. E aí o Kahn se despediu da seleção alemã jogando a decisão do terceiro lugar. E o Kahn era desafeto do Lehmann, né? Os caras não sim. se davam, era uma loucura. A O vestiário Argentina. devia estar levinho. A Argentina tinha Abondanzieri, Sorin, Cambiasso, Renzi, Saviola, Mascherano, Crespo, Riquelme, Tevez, Scaloni, que é hoje técnico da O seleção técnico. argentina, o Palácio, o Ruim. Milito, Bom, o Aimar, o Maxi Rodrigues, o Messi, o Burdiço, o Lúcio Gonzalez. Porra, time era o top. Samuel tava, né? O Samuel tava nessa seleção também, né? Se não me engano, o zagueiro. Eu acho que tava, mas aqui não tá. Que ele faz parte da comissão hoje, né? O Samuel e o Aymar fazem parte É. da comissão do Scaloni. E, É igual na Holanda, né? A Holanda, a comissão é o Davids e o Blind. e o Blind, É. verdade. O que é bizarro, eu nem sabia que o Davids estava lá. Eu vi o cara com aquela estileira e o óculos E 3D o dele Oclinho no banco. Falei, caralho, o Davids é é, assistente. tipo, é o Davids, né? Tipo, Não não, tem não como ser tem outra pessoa, é. a possibilidade de ser outra pessoa. É o Davids. O cara aí É, não tem como confundir. cara, ele é muito icônico. Ele é um cara muito icônico. O cabelinho e o Loucura. óculos não tem como. Não tem jeito. É, é bom. Vamos parar de enrolar e vamos falar de Copa do Catar, Vamos. né? Aproveitar que a gente está na Holanda, o primeiro jogo de. Tá na Holanda bosta Quartas. nenhuma, né? Porque o primeiro jogo das quartas de final é Brasil e Croácia. Não vai de Então, Brasil e Croácia, foda-se. vamos começar de Brasil e Croácia. O Brasil chegou, se classificou nas oitavas de final com atropelo em cima da Coreia do Sul. Um 4-1 que poderia ter sido muito mais, não fosse o time tentando dar um gol desesperadamente para o Rafinha depois do quarto Foi. e ele não conseguindo converter, mas assim, acho que foi a primeira atuação realmente boa da seleção brasileira Que na Copa do convenceu Mundo. mesmo, né? É, Eu acho que dá pra gente falar um pouco rapidinho desse confronto depois do que esperar, né, das isso, quartas. isso. Mas eu acho que é igual você falou, foi o melhor jogo do Brasil, porque todo mundo não só tava com uma confiança absurda, mas tava com aquela vontade também de. Porque tanto que nos primeiros minutos já fez 2-0 muito rápido. Então tava com aquele gás, aquela moral muito alta. Mas todo mundo jogou bem. Todo mundo fez a sua parte. Até o Rafinha também tentando buscar o seu gol de tudo Hum, quanto é jeito. Melhor partida dele na Copa, inclusive. Sim, mas até o Alisson foi bem. A gente não pode esquecer que ele também teve suas chances de É, brilhar ali, porque a Coreia deu uns 3, 4 chutes ali que foram perigosos. Eu lembro de um no primeiro tempo, lá pros 30 minutos, eu acho, uns 20 e pouco. O cara da Coreia meteu um chute de fora da área bem longe, assim, ele foi buscar no ângulo, chute sim, difícil. Então o Alisson também foi um desses caras importantes, apesar do placar elástico ali, assim, meio que mascarar um pouco que querendo ou não, a Coreia tem as suas virtudes também, né? Mas apesar disso, não dá pra bater de é, frente com o Brasil.
Não é. Acho que era talvez fosse um dos times mais fracos a chegar nessa fase, a Coreia, né? Era um time que a gente não tava nem cotando muito para passar de fase. Acabou me pegando meio de surpresa que tenha passado, mas assim, não é um time. Acho que é o resultado que mostra um pouquinho que é justo na diferença entre os dois times. O Brasil jogou para fazer mais, mas a Coreia também poderia ter feito mais. É bom você ressaltar essa partida do Alisson, que fez bastante defesa importante, realmente, É, no jogo contra a Coreia. Golaço do coreano também, inclusive, hein? golaço, golaço. E também eu acho que coisas que dá pra tirar de destaque dessa partida, apesar do placar elástico ter meio que acabado com a partida muito cedo, acho que a solidez defensiva foi muito positivo, porque Marquinhos e Thiago Silva estão jogando Então, muita bola mesmo. Acho que a presença ofensiva deles, não só no gol do Richarlison, que foi aquela tabela maluca lá, mas na partida inteira eles estão. Thiago Silva tá tendo uma liberdade absurda, ele tá jogando quase como um volante. Às vezes ele larga o Marquinhos lá atrás, ele vai lá, vai buscar um passe lá na frente, vai vai jogar do lado carregar. do Casimiro, né? É. Eu não sei se isso é uma orientação do Tite mesmo para fechar os três caras numa linha de três, com o Danilo, o Militão e o Marquinhos ali, como foi nesse jogo, ou se foi meio que Solto espontâneo mesmo, ali, tipo, assim, vai acontecendo. Mas eu acho que até esse negócio de ter o Militão e o Danilo nas laterais facilita para você querer ter um poderio ofensivo maior, né? Porque você pode. Sim. São basicamente quatro zagueiros ali. Quatro zagueiros que não. O Militão e o Danilo são laterais, entre aspas, assim, podem fazer lateral. Mas não são super ofensivos também, né? Danilo, pô, a última vez que você lembra do Danilo apoiando decentemente em qualquer Deve clube. ter sido no Santos. Então, faz muito tempo. Então, ele já se. Acho que na Europa ele conseguiu. Ele foi transformando sua posição até na Juventus ele virar quase que um zagueiro. Porque a Juventus É. é um time mais defensivo e ela também não tem. Porra, não tem elenco, na verdade. Coitado E, dele. e ele jogou, né? Ele jogou na esquerda, é um papel que ele já fez na própria Juventus, né? É, Que é de um falso zagueiro ali pelo lado esquerdo e tudo é, mais. Então, pro Tite ficou meio confortável, porque o Brasil teve muito problema com lesão, né, para chegar nesse é. jogo, assim, perdeu os dois laterais, o Alexandre deve voltar agora para o jogo contra a Croácia, e assim, ele teve que voltar, assim, de lesão também, igual o Neymar, mas ele foi bem, achei que ele fez uma partida bem tranquila, jogando ali do lado esquerdo, teoricamente numa posição que não é a dele, né? Isso. O adversário do Brasil, como a gente falou, vai ser a Croácia. A Croácia passou pelo Japão nos pênaltis, né? Um empate em 1-1 no tempo normal, uma prorrogaçãozinha, primeira prorrogação da Copa, e depois nos pênaltis o Livakovic fez o nome dele, pegou 3 cobranças, É. né? Se não estou enganado. Caiu todos os pênaltis para o mesmo lado, os japoneses não tiveram a malícia de perceber isso no segundo pênalti. Então, nossa, sacanagem. Mas assim, a Croácia chegou, né? Assim, não dá para falar que, porra, a Croácia se impôs rumo às quartas de Sim. final, mas chegou, né? Sim, eu acho que muito por uma questão de experiência e os destaques individuais ali, né? Porque eu acho que o Japão, como todas as equipes asiáticas, tem mostrado uma evolução, né? De Copas mais recentes pra cá. Baita Então, Copa dos Asiáticos, inclusive. sim, porque a disciplina a gente sabe que eles têm, questão física e de tipo físico de força e altura é mais É tem uma um desvantagem déficit, maior, né? sim, é um Tipo, déficit por conta da questão de local, assim, que não tem muito o que fazer, da genética ali, não tem como se trabalhar isso. Mas em questão de tática e técnica, eles estão evoluindo muito. E o Japão, pô, já deu um puta de um trabalho para a Bélgica em 2018, quase que os caras classificam. Deixou a Bélgica passar no finzinho com o gol do. Foi do Lukaku? Não, o Lukaku deu o o o Lukaku deu porta-luz. quarta-luz. Foi o Chadli, acho, que Acho que foi o fez o Chadli, gol né? do contra-ataque. O contra-ataque, essa eliminação entra na conta da falta de malícia também. Sim, Porque é um contra-ataque que você não podia ter aberto nunca aos é, 47 do segundo tempo. Mas é coisa que você aprende quando acontece também, né? é. E eu acho que o Japão, nessa Copa, mostrou um pouco menos dessa inocência, porque Sim. bateu a Alemanha e bateu a Espanha, que eram os mais difíceis do grupo, passou em primeiro. Então mostrou que tem evolução, assim, né? Por mais que em questão de destaques individuais não tem
tantos jogadores que chamam tanta atenção assim. Que você fala, pô, esse cara é um craque. Pô, tem bons valores ali assim, tem muito cara que joga na Alemanha, Tem. mas são caras mais táticos assim, mas fazem a função muito bem. Mas eu acho essa questão da experiência, assim, que é uma Croácia que já foi finalista de Copa, é um time já bem veterano, o meio-campo tem 427 anos, com o Modric, Brozovic e o Kovacic. É um time muito bom. A defesa deu uma rejuvenescida da Copa anterior. Acho que só ficou o Lovren. Tava precisando. É, O Vida tá na reserva, né? é, ele tá na reserva. Mas o Guardiol, que é um jovem que vem crescendo muito, que joga no Leipzig, foi um dos principais jogadores da Croácia até agora nessa Copa. O Zagueiraço. Kramaric eu gosto dele, eu acho ele bom jogador. Ele tá no Hoffenheim, não tá? Acho que tá. Foi ele que pediu pra não jogar. Que foi dispensado em 18? Que Puta, fugiu da concentração? agora você me pegou, não sei. Vou dar uma olhada. Mas o Kramaric também é bom jogador. Eu gosto bastante dele. O Perisic também é outro veterano ali que tá nesse grupo. Mas Gosto também é um muito do cara que corre Perisic. bastante, é um cara bem tático. Mostrou muito bem isso na Itália. Tá mostrando na Juventus, no Tottenham, com uma frequência um pouco menor, porque o Conte tá meio maluco essa temporada. Mas o time é bom, o time é experiente. E esse meio, cara, porra, bate de frente com qualquer meio campo do mundo. É sacanagem esse meio campo. Tipo, Porque o Brozovic, eu o acho, jogo, o Brozovic é o mais novo desses três, eu acho que é, né? eu acho. Não, o Kovacic é mais novo. O Brozovic tá com 30, o Kovacic acho que tem uns 28, 29. O Kovacic é 9,4 e o Brozovic é 9,2. São 2 anos de diferença. O jogador que saiu foi o Kalinic. O Kalinic Ah, foi o cara meio nisso. que retirado do elenco porque se recusou a entrar durante o jogo contra a Nigéria. Mas enfim, é um time bom. Acho que não mostrou muito futebol até agora, mas é um bom time. É sólido. O que você acha que dá pra esperar no geral, assim, dessa partida? Mano? Cara, um jogo muito difícil. Também Porque acho. assim, a gente vai falar, olha, a Croácia jogou, a Croácia vai estar mais cansada porque eles jogaram 30 minutos a mais. Embora seja verdade, também tem que ser pontuado que é um time que está meio que habituado a isso. Né? É um time que passou a Copa de 18, a gente acabou de falar, a Copa de 18 inteira, os caras passaram por prorrogação e até pênaltis, né? Então, assim, é um time que sabe se poupar, sabe ler bem o tempo de jogo, tanto que o técnico que é o Dalit deixou para fazer substituições contra o Japão, na prorrogação o cara tinha 5 substituições para fazer ainda, É. contando com a extra, né? Então, assim, pode mudar muita coisa. Ele consegue ter esse controle do físico se precisar. Acho que é um jogo muito difícil, mas também acho que o Brasil é favorito. Acredito, inclusive, que seja o confronto com maior disparidade dessa fase. Acho que todos os outros confrontos são mais parelhos. Você acha mais do que Portugal e Marrocos? Acho. Acho porque Portugal tem um jogo bom de amostragem. Verdade, Acho tem que se bastante. pegar tipo a amostragem da Copa do Mundo, acho que Portugal tem um jogo bom. Claro que se pegar a amostragem de Copa do Mundo, o Brasil também tem um jogo muito acima da média e 3 jogos, dos 3 jogos da fase de grupos, foi, sei lá, um bom contra a Sérvia, um ok contra a Suíça e um horroroso contra Camarões. Sim. Então, pesa um pouquinho, mas acho que assim, pra Croácia faltou mostrar assim, tipo, um pouquinho mais do que a gente esperava. É. Pode ser que o que a gente esperava apareça contra o Brasil, acho que nada impede, né? Sim, Vale lembrar que o Brasil não ganha de um adversário europeu no mata-mata de Copa do Mundo desde a Alemanha em 2002. Então, Loucura. é bastante tempo, né? Então, são 20 anos sem bater um europeu no mata-mata. E antes Acho que esse, tipo, disso, antes disso tinha sido 98, né? 98 tinha. bateu a Holanda. Bateu a Holanda, tinha batido a Dinamarca já nas É quartas. verdade. Claro que isso não entra em campo e acho que os jogadores brasileiros não vão pensar nisso também na hora que eles estão em campo. Sim. Mas é que o Brasil foi muito pouco burocrático também, né? O Brasil encontrou um gol cedo contra a Coreia do Sul e não precisou passar pela burocracia de criar espaços e
e depender tanto do Neymar tomar pancada para abrir uma jogada. Então, Eu acho que essa foi uma das maiores virtudes do Brasil nessa partida. Foi não ser tão focado no Neymar. Não esperar que ele vai fazer tudo. Porque, lógico, ele é o craque e tal, ele vai chamar a responsabilidade. Mas ficou visível pra mim, na segunda e terceira partida da fase de grupos, como a falta do Neymar impactava negativamente na partida. Ou na forma como o Brasil ia jogar. Porque os caras pareciam que não sabiam o que fazer com a bola. Onde se movimentar, o que esperar, quem que ia passar pra quem. Era muito meio que. E aí? E aí? Aí ninguém fazia triangulações, a bola não chegava em ninguém. Ficava só tocando a bola e sem profundidade. Ninguém pra criar jogadas. Por isso que eu acho que o Bruno Guimarães seria importante nessas partidas. Mas o Tite preferiu usar o Fred. é quase como se o Tite não tivesse testado outros tipos de situações, né? Você É, imagina que loucura? É uma coisa que a gente sempre pegou no pé, porque é o que a gente acha que faltou durante a preparação da seleção. Pô, a seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo faz 2 anos, basicamente, é. assim. Eu acho que não custa você catar um jogo de eliminatórias, sei lá, vai receber o Paraguai e vai visitar Peru, vai visitar a Bolívia, vai visitar, sei lá, alguém aí. Não custa você, tipo, dar uma variada, tá ligado? Tipo, é um teste de verdade, Sim. sabe? É um jogo que dá pra você experimentar. Pô, às vezes a gente não vai ter o Neymar, às vezes a gente não vai ter o Casimiro, às vezes a gente vai precisar testar, tipo, um outro formato. Então, é uma coisa que a gente reclamou bastante que o Tite deixou de fazer. Contra a Croácia, eu espero que seja um jogo muito parecido contra o da Sérvia. Eu acho que Não vai ser que mais parecido com o da Suíça, eu acho. com o da Suíça. Eu acho que vai ser um pouco mais parecido com o da Suíça. Que é um time mais compacto, assim. Tecnicamente a Sérvia é melhor, em teoria, né? Do que a Sim. Suíça. Mas eu acho que falta. Era muito lento o time, né? Não que essa Croácia é muito rápida também. É, Em transição e tal, mas eu acho que vai ser mais parecido, assim. Não sei. Mas eu também acho que o é. Brasil é favorito, mas um menos favoritismo do que a partida contra a Coreia. Assim, é que contra a Coreia a diferença já era bem maior. Porque que nem você falou, a Coreia é um dos piores times que passou para oitavas. Provavelmente só pior, só melhor do que a Polônia, que tava uma merda mesmo. É. Nossa, uma merdaça a Polônia, hein? Deus É. me livre. Mas Tinha tirando esquecido eles, deles. a Polônia para mim era a pior das oitavas, depois Austrália, depois a Coreia. Acho que é a Coreia. No confronto direto, Brasil e Croácia já se enfrentaram 4 vezes entre 2005 e 2018. São 3 vitórias do Brasil e um empate. O empate justo no primeiro confronto, né, em 2005, 1-1, pela Copa do Mundo. Brasil 1, Croácia 0 na abertura da Copa para o Brasil de 2006, em Berlim, gol do Kaká. E depois, 12 de julho de 2014, 3-1 Brasil, jogo no estádio do Corinthians. Gols do Marcelo contra 2 do Neymar e 1 do Fred. Não lembro. Ah, também não vou lembrar, não. O primeiro jogo eu lembro que foi um só. Mas é isso aí, o retrospecto do Brasil é bem positivo contra a Croácia, mesmo em jogos competitivos. Passando então para a próxima quartas de final, uma reedição, né? Edição das quartas de final da Copa de 98, Argentina e Holanda. Tudo para ser um puta jogo, hein? Só que a Argentina tá se decompondo, parece. Basicamente eles estão necrosados, cara. Eles estão. Cara, que loucura. A ESPN Argentina falou que o Depou provavelmente estará fora desse jogo. É mesmo? Ele tá, ele tá com uma lesão, pelo que eu entendi, uma lesão muscular. O Di Maria já não jogou as oitavas contra a Austrália por desgaste físico. O Scaloni tem um problemaço na mão aí para essa partida. Tudo bem, eu acho que assim, o Depou nem tá fazendo uma Copa das Melhores, né? Eu acho que, mas, Mas ele é um cara cara, que corre muito. Ele não, marca tipo, demais, pressiona, ele é maluco. não dá para você, tipo, pensar que o time ficaria muito melhor sem ele, entendeu? É. Porque Então, querendo ou não, as opções do meio da Argentina, eu acho que não tem ninguém tão parecido com ele em questão de
estilo, assim, talvez o Paredes possa fazer um pouco, mas o Paredes eu acho que ele é Mas o menos, Paredes, ele é menos intenso, né? menos intenso. Aí teria quem ali, assim. O Paredes é um 5 mais puro, né? E assim, a Argentina já se fudeu porque perdeu o Lo Celso e não tem um É, cara da característica do Lo Celso. sim. Né? Então, tipo, entrou o McAllister, entrou Luiz Fernandes. o Enzo Fernandes foi bem. Achei que o McAllister foi bem também, mas é um cara totalmente diferente, ele É, joga em outra função. sim, outro esquema. Então, Fica essa dúvida, assim, do que a gente pode esperar em questão de escalação, porque nos 4 jogos que a Argentina fez até agora, eles mudaram bastante coisa, né? sim, Porque o Papo Gomes começou algumas partidas, o Enzo Fernandes e o McAllister também entraram em outras começaram outros. partidas. O Julián Álvares começou agora também, porque mandou o coisa pro banco, né? O O Lautaro. Lautaro. O Lautaro, os minutos que ele esteve em campo contra a Austrália justificaram plenamente ele estar no banco. Ele perdeu Puta 2 gols merda. inacreditáveis. A Argentina passou sufoco no fim do jogo por culpa dele. Por culpa dele. Exatamente. Aí na defesa também, o Scaloni fez umas mudanças ali pra mim, cara. Não tem como não ser Guti Romero e o Lisandro Martinez na defesa. Beleza, o Otamendi não tá comprometendo na Copa, até agora não. Mas é o Otamendi. Eu não Mas boto é minha o mão no fogo Otamendi, né, por cara? nada. Não tem como. E o Guti Romero, ele não tá jogando muita bola. Eu gosto muito dele, mas nessa Copa ele não tá jogando muito bem. Tanto que na primeira partida contra a Arábia Saudita, quem falhou o primeiro gol foi ele. O cara tava, porra, velho. O cara tava com a freio de mão puxado ali, velho. E o cara da Arábia Saudita correu do lado dele, porra. Aí tá de sacanagem. Mas ele é bom jogador. Mas o Lisandro Martinez é o melhor zagueiro da Argentina hoje. No mundo é hoje. É ele. O cara tá jogando muita bola com o United. É um cara que morde bastante, que vai pra frente, tem um passe bom. Ele não tem a estatura, mas o Otamendi também não tem a estatura. É, aí a diferença é pouca, né? É. Nas laterais também teve mudança, né? Porque algumas partidas jogou o Acunha e o Molina. Outras partidas jogaram o Tagliafico e o Montiel. E eu acho que É até que que assim, nessa partida vai entrar o Montiel e o Tagliafico, pelo que eu tava lendo. porque assim, porra, se depender do Acunha, é até tipo, Ofensivamente é zoado, é zoado. nossa, o Acunha é muito ruim, cara. É assim, tipo, não que a Argentina seja conhecida pela abundância nos laterais, né? Historicamente, os caras já foram pra Copa com o Heinz, né? Jogando de Sim, uns caras lateral. meio grosso. Eram uns caras meio ruins, mas nossa, brother, não dá. Me impressiona que a Argentina tem uma certa resistência a jogar com 3 zagueiros, por exemplo, né? Verdade, verdade. Acho que existe uma certa resistência, até porque, sei lá, acho que seria mais fácil você improvisar uns alas do que. É que também sempre teve costume de botar zagueiro de lateral, né? E soltar o meio-campo. E eu acho que esse time do Scaloni, ele gosta muito de trabalhar no meio ali, assim. E eu não É, sei se um time mais agudo, um 3-5-2, porque consequentemente você vai abrir mais o campo, se é isso que o Scaloni gosta, né? Que ele gosta mais do pessoal mais próximo do outro para triangular, para fazer uns triangular, passes, fazer conexões. que é o que parece que ele gosta mais. Tanto que essa foi uma das dificuldades da Argentina contra a Austrália, né? Furar meio com aquele bloco, porque o Messi tava quase como um falso 9, ele não era o Álvares que estava fazendo aquilo ali, o Álvares estava mais para direita, então tava muito povoado aquela região ali, e era o que a Austrália queria, porque a Argentina não tem ponta. Então os caras agudos, É. pô, tava o Papo Gomes e o Álvares, nenhum deles é rápido. E o Messi, né? O Messi começou a carreira com ponta, mas você não vai botar o Messi para jogar na Porra, ponta, com né? 35 anos, fudeu ele, né? Então, Aí não tem um cara assim. O Di Maria poderia ser um cara mais assim, mas o Di Maria também não tá pronto pro jogo. E também mas assim, não é mais aquele Di Maria corredor maluco. o quanto mais você vai extorquir fisicamente o Di Maria, né? É, Tem dessas, né? Então, a Argentina tem todos esses problemas. Do outro lado, tem a Holanda. A Holanda fez um jogo impecável contra os Estados Unidos. sim, perfeito. A melhor partida da Holanda da Copa. A gente falou mal da Holanda aqui, que a Holanda jogou um futebol preguiçoso pra cacete na primeira fase, mas fez um jogo muito honesto contra os Estados Unidos nas oitavas. O Van Gaal já deu declarações falando que quer vingar a semifinal da Copa Sim. de 14. Ele, inclusive, era o técnico daquela Copa para a Holanda. E então
é curioso porque a Holanda mostrou algo que a gente sabia que eles conseguiam, que eles não mostraram na fase de grupos e a gente ficou meio ressabiado até. Falou assim, viu, será que os caras. Será que a gente se enganou É, também com a Holanda? sim. Né? E acho que o fato da Holanda explorar tão bem o uso dos alas, né? O Dumfries e o Blind pode ser um problema para essa defesa da Argentina. Sim, vai ser curioso ver como isso vai funcionar, né? Que a gente não jogou ainda contra uma defesa de três zagueiros, com caras É, agudos, que nem você falou do Dumfries e do Blind, principalmente o Dumfries. O Dumfries, ele funciona quase como um, sei lá, um atacante ali, ele tá praticamente um ponto, né? atacando muito. E os três caras do meio ali, né, o Klaassen, o De Jong e o Derun que jogou nessa partida, são os caras que ficam mais eles não são tão criadores assim. O De Jong é um pouco mais que ele vem do lado dos zagueiros ajudar a dar o primeiro passe. Mas ele não é um cara que tá lá na frente dando o último passe. Isso que é um problema, acho, até dessa seleção holandesa. Por mais que fez sua melhor partida agora contra os Estados Unidos, eu acho que é um time pragmático, assim. Eu sinto que eles são muito dependentes de algumas execuções dos alas, de movimentação de alguns jogadores, de uns caras fazer uma inversão de campo para o ala cruzar e alguém infiltrar. É algo bem pragmático, assim. Não vejo isso com muitas variações, porque o ataque também não dá para exigir muito, porque são caras mais de velocidade, né? O Depay e o Gakpo, e também jogou o Jansen jogou umas partidas O também. Jansen chegou a entrar, mas acho que assim, é uma característica. O Memphis e o Gakpo são caras de características completamente diferentes do que a Argentina também enfrentou. Sim. Então, é algo que tem que ver como é que a Argentina vai reagir. O Van Gaal deu uma declaração falando que a Holanda joga de um estilo parecido com o do Brasil. Você tá de acordo com isso? Você concorda? Você acha que o Van Gaal deu uma viajada, ele deu uma alfinetada um pouquinho demais aí? O Van Porra, Gaal gosta, né? O Van Gaal caralho. sempre gostou, né? Eu acho que ele tá dando muito rolê em Amsterdã, não é possível, porque o cara tá louco, mano. Onde ele tá vendo esse time parecido? Eu não vejo tanta semelhança assim, Eu não. também não vejo tanta, não. Assim, o de focar o jogo pelas alas, assim, até vou dar uma colherzinha de chá. Ah, mais ou menos Mas, assim. né, o Brasil tem ponta, pô. É, O Brasil força o jogo pelos pontas, né? sim. Com Então, caras com tipo, drible, pra entrar pra dentro. sim, para colocar a bola dentro da área de uma É, forma totalmente diferente, né? é. Então, Sei lá. eu acho esse um confronto muito parelho Sim, também acho. entre Holanda e Argentina. Acho que é o mesmo nível ali entre Inglaterra e França, mas acho que talvez um pouquinho mais parelho, sei lá. Se der 55-45 de um lado lá no confronto entre os europeus, aqui vai ficar, sei lá, 54-46. Eu acho que vai ser Acho que parecido também. não Só consigo que. ver, não consigo ver assim um jogo muito com placar muito elástico. Porque E também como são se duas equipes um pouco menos técnicas do que as europeias, né? Do França e Inglaterra. e Inglaterra tem É, isso. Acho que é um confronto que vai ficar ali um pouco truncado, de começo até o pessoal percebeu os encaixes, sim. né, de como vai ficar tudo, e aí vai de quem conseguir driblar melhor isso daí. Por definição, eu acho que quem tem um cara como o Messi leva uma certa vantagem. Também acho. Acho que é assim, o coletivo da Argentina é forte, com o risco do Depou ficar fora, mas pode ser que jogue, né? E jogando o Depou, o coletivo da Argentina é muito forte. É. Então, acho que uma ligeira vantagem para a Argentina. Mas mesmo assim é um jogo que tem cara de jogo bom mesmo, tipo, de jogo bem emocionante, acho. Eu acho que os primeiros 15, 20 minutos vai ter bastante estudo. Não acho que vai ter ninguém maluco indo pra cima. Porque as duas seleções são um pouco mais cadenciadas, assim. Se você pegar tipo o meio da Holanda com De Ron, De Jong e Klaasen, o ponto forte desse meio campo aí não é a intensidade, né? Não, nem um pouco. Nem um Então pouco. acho que Tem um cara pra não- morder.
que nem o Depou Tem, faria. Mas também não tem ninguém para dar, que nem eu falei do passe, né? O De Jong é muito bom, ele tá sendo um dos melhores dessa seleção holandesa nessa Copa, mas eu acho que ele tá fazendo uma função um pouco mais. Porque ele deveria fazer no Barcelona. Só que ele não faz porque tem o Busquets. Mas é aquela função de ser o primeiro cara ali, dar mais uns passes longos, trabalhar mais a bola, dar uma carregada para quebrar as linhas, que ele é muito bom nisso também. Tem um drible legalzinho também. sim. Mas é curioso, eu também concordo com você. Quando você tem Messi no time, você já tem uma vantagem. Você já tem um poderio ali assim que ninguém vai ter. Nenhuma outra equipe, talvez só a França com o Mbappé, que ele tá jogando também num nível muito escroto. A gente já falou um pouco mais depois, mas dessa É, partida assim, eu acho que vai ser bem parelho. Um pouco mais estudado do que França e Inglaterra, mas vai ser bom jogo também. Acho que vai ser. Acho que a Argentina passa, mas naquele limite também. Argentina e Holanda se enfrentaram 9 vezes na história, 5 delas em Copas do Mundo. A primeira em 74, com a 4-0 da Holanda, o carrossel holandês em cima da Argentina. Em 78, eles fizeram a final da Copa. A Argentina ganhou por 3-1 na prorrogação. Em 98, como eu citei antes, teve as quartas de final, entre eles 2-1 para a Argentina, gol histórico do Dennis Bergkamp, de uma das melhores narrações de gol de Copa do Mundo da história. E em 2014, eles jogaram aqui também em São Paulo. Também foi no estádio do Corinthians aquele jogo. 0-0, a Argentina levou nos pênaltis a vaga para a final, com pênaltis defendidos pelo excelente goleiro Sérgio Romero. Hoje eu tava vendo essa escalação, porque hoje completa. Falou quanto era. Não tem não dia exato, porque a Copa foi em outro período, né? Foi o Mas período. fazia uma. Foi uma comemoração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sky Sports. Eu tinha visto hoje. Eu fiquei olhando pra escalação pensando, meu Deus do céu, a gente assistiu essa porcaria. Que coisa Não, ridícula. aquela Argentina chegar na final é um ato heróico, né? É criminoso. Porra, tinha Romero, tinha Garay, né? Tinha. Eu gosto muito do Biglia, mas tinha o Biglia, Lavezzi. A escalação: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay e o Rojo. Olha essa defesa. Nossa, que horror. Aí o meio: Mascherano, Billy e o Enzo Pérez. Também uma merda. Nossa senhora. Lavezzi, Messi, Higuaín. Puta que É muito difícil, cara. É É muita muito sacanagem, difícil. É mas muito tipo, sacanagem. Di Maria tava machucado. O Agüero, ele tava machucado também? O Agüero tava. Ele tá sempre meio machucado, mas o Agüero também nunca se firmou, né? A gente precisa ser honesto que o É, Agüero nunca se firmou na na seleção seleção a argentina. Argentina ele nunca foi bem, né? Nem ele, nem o Higuaín, né? Nem o Higuaín. É. Então. Agora, sim, tipo. Higuaín ou Lautaro? Jogando hoje? Ah, não, tipo, não hoje, em Copa do Mundo. Ah, tá, em Copa do Mundo? Putz, é duro, hein? Aquele lance que o Higuaín perdeu na final é sacanagem, né? Pô, aquela bola recuada do Kroos, né? Nossa, velho. Aquela lá, eu acho que é pior do que essa que o Lautaro perdeu o jogo passado. Acho que é. Porra, aquela lá tava Aquela, fácil demais. aquela lá ele podia carregar, velho. É. Tipo, ele podia ter dado uma carregadinha, tá ligado? Nossa, mano, aquilo lá foi inacreditável. Como um cara erra aquilo. Ainda bem que ele É, aposentou, né? é que ele foi muito escroto porque ele quis chutar de primeiro e chutou muito torto, É. cara. É muito bizarro. Ele aposentou no Miami, né? No Inter Miami. Nossa. Tava jogando com o irmão dele. Pulando pra próxima. Vamos. Esses dois jogos que a gente falou vão ser na sexta. O Brasil joga meio-dia. A Argentina e a Holanda se enfrentam às 4 da tarde. E agora os jogos do sábado. Sábado começa ao meio-dia com Marrocos e Portugal. Marrocos é o mandante porque foi o campeão do grupo, né? Tá ali no chaveamento na frente. Porra, é um espetáculo, né? Marrocos foi um espetáculo, cara. Foi muito bom. Eu não tenho muito mais como definir assim. Além da questão esportiva, você tem toda a questão da representatividade, porque é um país árabe,
Sim. né? A torcida do Marrocos compareceu em peso desde o primeiro jogo contra a Croácia. Os caras fizeram uma festa espetacular nos estádios e tudo mais, então foi muito bonito. E, putz, a gente pode depois da Copa, acho que não vamos focar muito na Espanha, vamos focar mais no Marrocos, a gente pode depois falar da Espanha, né? Depois que passar a Copa, assim, porque, cara, jogaram a estatística ali que depois que foi campeão da Copa do Mundo, a Espanha não ganhou mais em mata-mata. Olha isso. É estranho, e assim, as últimas eliminações da Espanha tem esse mesmo roteiro, né? Pelo menos em Copa do Mundo, né? Que foi assim contra a Rússia e é assim agora. Eu Mas tinha visto assim, também uma estatística que em Copas, tirando 2010 que eles venceram, eles perderam, eles morreram nas oitavas desde tipo 94, 90, um negócio assim, um bagulho muito absurdo. Então, é constrangedor, porque é um time que acaba não tendo tanta tradição, se você olhar bem assim. Aquela Copa 2010 foi um outlier, né? Foi um negócio meio que fora da curva. basicamente é o Corinthians da Copa do Mundo. É, Se você tirar o ano de título, já era. Vai morrer na primeira, no máximo na segunda rodada de mata-mata, é, né? é. Mas enfim, agora falando de Marrocos, uma campanha assim. De novo, a gente falou na prévia do grupo, é um time que a gente gosta muito. É um time que é muito rico tecnicamente, apesar de, tipo, em poucos jogadores, você tem jogadores muito talentosos. Mas, assim, acho que. Não sei se eu esperava que chegasse numa quarta de final da forma que foi, sabe? Aham. Ganhando o grupo, depois passando por cima da Espanha. E deu trabalho para a Espanha, né? Porque teve chances de ganhar o jogo no tempo regulamentar, teve chance de ganhar na prorrogação. O Bono fez uma disputa de pênaltis espetacular. O Rabat tomou conta do meio-campo de uma maneira incrível. O Ziyech até correu. E então, assim, Não cara, é, não é muito normal isso daí, não. não acontece com frequência. Espero que esteja muito bem gravado. Cara, eu acho que é a melhor história da Copa até agora. Eu acho que sim. Essa é uma das mais bonitas porque é o time que tá indo longe, né? Porque na fase de grupos tem uma história ou outra que você fala, pô, que legal. Mas meio que morre ali, né? Na É, partida seguinte você acaba. Esse time voltou a ser uma porcaria. tem Mas isso. esse time de Marrocos é o time que tá indo mais longe. Foi a única das, entre aspas, zebras das oitavas que passou, que venceu os, digamos, favoritos assim, o pessoal que tinha mais nome. Mas na bola, eles mereceram mais do que a Espanha. No coletivo, assim. E nos pênaltis nem se fala. Nos pênaltis, pô, vou parar. Nossa. Nos pênaltis é constrangedor o que os caras fizeram. Mas uma coisa que me incomodou muito desde o começo, a gente até tinha comentado nos outros programas dessa Copa, é essa formação da Espanha com o Busquets no meio e o Rodri na zaga. Isso pra mim é uma Nossa, não aberração de uma existe, forma cara. maluca. É uma aberração constrangedora, assim. O Luiz Henrique acha que ele tá jogando, porra, videogame. Que ele pode meter um cara que tem um passe bom na zaga, mas que tem zero cacuete de zagueiro. Porra, ele meteu o Llorente na lateral direita justamente para ajudar na saída de bola. Tipo, não à toa o ponta lá. Você comentou o nome dele, eu esqueci o nome dele, acho que foi o Bufal. É o Bufal. Deitou e rolou em cima do cara, pô. Jogou muita bola. Deitou e rolou em cima dele. Porra, não dá, né? Assim, me incomoda um pouquinho essa postura do Luiz Henrique. Gosto do Luiz Henrique como treinador, mas assim, me incomoda um pouquinho essa postura de ele chegar depois e falar assim: não, pra mim a gente executou o plano de jogo de forma perfeita. Porra, ele tem que estar de sacanagem, irmão. Pô, você tem que ganhar, caralho. Você tem que estar de sacanagem. Não é possível que você ache que você assista o jogo que a Espanha fez e se encontre satisfeito que a sua equipe deu mais de 1.000 passes e acertou a bola no gol menos vezes. Tipo, que você não tenha conseguido, tipo, sei lá, abrir uns espaços para um chute da entrada da área, que Aham. você não tenha, tipo, conseguido uma penetraçãozinha assim a mais para abrir uma finalização de lado, sabe? Mas mostra também, tipo, pra mim é muito evidente como tem um desnível nessa seleção espanhola, né? Não tem um equilíbrio na formação. Não tem uma defesa que é estruturada, um meio que todo mundo exerce sua função, e um ataque também que cada um tem sua função. É meio que, vamos pegar vários caras de qualidade aqui e tacar nessa porra aqui, vamos ver o que dá. Porque no meio Exato. campo,
O Busquets não corre. O Pedro é jovem, mas também não corre. O O Busquets, Busquets quando era novo, ele já não corria, né? e hoje ele corre bem menos. Ele dá um passe bom de lado, mas é isso. O Pedro joga bola pra cacete, mas o Pedro não corre. O Pedro é meio sem intensidade. O Gavi tem intensidade? Tem. Mas o que ele tem Mas, intensidade falta do resto. mas ele não pode ter intensidade por 3 jogadores no meio campo, né, pô? Exatamente. Aí você pega o ataque. Quem que sabe fazer gol de Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo? Assim, Não entendeu? tem sentido. Vai ter um monte de cara com bom passe na defesa, do meio pra trás, mas não tem ninguém pra executar na frente? Não tem Acho que nexo assim, isso. faz falta, é o mesmo problema que tem a Alemanha, É, né? Que faz falta o 9, faz falta a referência que, tipo, que seja o cara que vai só estar ali para incomodar o ataque, ou a defesa ali. é. E é por isso que o Morata às vezes se dá bem nesse tipo de função. Mas assim, na falta dele, cara, sei lá, eu achei que o Asensio fosse jogar um pouquinho mais de bola essa Copa, mas assim, é difícil você também culpar o cara porque ele tava fazendo, sei lá, um falso 9 meio falso ponta, invertendo com o Ferran Torres, tá ligado? Sim. Então, não sei, não sei. A gente tá falando demais da Espanha, inclusive. Foda-se a Espanha, velho. Vamos falar de Portugal agora. Vamos falar agora de Portugal, que assim como a Holanda, apareceu para a Copa do Mundo nas oitavas, né? Começando pela polêmica, você teria bancado o Cristiano Ronaldo? É fácil falar 100%. agora, né? Agora é Tipo, fácil. é mais tranquilo falar agora, mas assim, tipo, Mas ele também, de certa forma, é meio fácil porque ele não jogou bem nas primeiras partidas. Ele não foi bem. Você tá com medo de bancar por causa do nome. Porque ele tem um respeito ali, assim, sim. do elenco, da diretoria, do pessoal de Portugal, assim. Mas na bola no campo, ele não jogou bem nenhum jogo dessa Copa. E o jogo que era pra ser o mais fácil, que era contra a Coreia, perdeu. E ele é titular. E Porra. ele jogou, né? Fez muito É, pouco sentido para mim. mas eu acho o Fernando Santos que a gente critica bastante. Teve culhão de bancar não só o Cristiano, mas o João Cancelo. O Cancelo. Bancou os dois. E o Dalot e o Gonçalo Ramos foram super bem. Foram dois dos melhores em campo. O Dalot, pô, tá jogando demais. O meio-campo, eu tinha minhas dúvidas assim em relação ao William Carvalho e Otávio. Eu não achei que o Rubem Neves foi tão mal assim nas outras partidas. Pra ele ir pro Também banco. não. O Bernardo tem que estar ali, não tem como. O Bernardo é craque demais, né? E o Bruno, pra mim, teria que estar no meio ali. Colocar um outro cara na ponta que pra mim seria o Leão. Mas aí, porra, discutir com o velhão lá. Ele deu a declaração que falou: o Leão não é titular porque na posição que ele joga tem mais funções defensivas do que ele faz no Milan. É como se o cara fosse um incapaz de voltar para marcar, tá ligado? Caralho, mano, que isso? Tratou um cara como Mas se ele fosse assim, um retardado. não, mas é muito difícil de você discutir agora também É, quando o cara até atropela a Suíça desse jeito. é. Eu acho que assim, o João Félix estava muito mais solto para jogar nessa partida contra a Suíça e ele combinou bem no ataque com o Gonçalo. Acho que facilitou. Sem querer ser muito corneta, mas acho que foi a primeira boa partida do João Félix que eu vi em toda a minha vida. Eu tenho minhas dúvidas também se não foi. Porque desde o Porque, Benfica, quando ele apareceu com aquele hype, cara, faz uns 3 anos isso. tipo, falou, nossa, esse moleque é muito bom, mas assim, tipo, Não foi. não foi assim, né? E aí ele caiu na mão do Simeone, todo respeito ao Simeone, amo o Simeone, Matou o moleque. ou o inimigo número 1 do ataque. É difícil, né? O moleque se desenvolver. Tanto que ele já tá pedindo para sair. Mas, enfim, fez uma boa partida. O Gonçalo Ramos, que, sei lá, acho que não tinha 90 minutos com a camisa de Portugal, porque ele não tinha estreado até ser convocado para essa Copa, Aham. foi lá e cagou 3 gols, tá ligado? E assim, o primeiro gol é de uma dificuldade muito absurda, porque ele meteu uma Sim, bola no ângulo. no ângulo. É, O chutaço. segundo gol, o Sommer dá uma falhadinha. O terceiro gol é um golaço, que é o que ele dá a cavadinha em cima Ah, tá. Fica como do se fosse um coisa. bico, mas ele faz a cavadinha, É, assim, é esquisito. tipo, bem em cima, assim, você vai olhando assim, parece que não vai dar tempo dele dar a cavada. E É, assim, golaço, golaço, golaço. é.
Eu fico na dúvida se assim, o Fernando Santos vai manter essa formação para o próximo jogo contra Marrocos. É aquele dilema, né? Porque até antes da partida, quando você olhava a escalação, você pensava, putz, mano, se der ruim, vai cair tudo nas costas dele e o Cristiano Ronaldo vai falar, pô, e aí? Eu tava aqui, você não me colocou, por isso que perdeu. Ele, mano, porque era claro que ele ia. Eu acho que no fundo ele tava torcendo pra Portugal perder. No fundo. Pô, tomara que essa merda perca aí pra eu poder falar que eu não tava lá, então por isso que perdeu. Mas eu acho que no fundo ele pensava assim, porque o ego do cara tá tão maluco que distorce um pouco as coisas. Mas eu não sei se ele vai manter esse time, hein? Porque Que contra o Marrocos ali, sei lá. é muito arriscado, cara. É, É porque muito o ataque arriscado. de Marrocos é bom. Não sei, esse meio campo aí de Portugal não me convence tanto. Otávio, William Carvalho. O Otávio eu acho ok, mas eu colocaria até o Vitinha ali. Eu prefiro o Vitinha. É, Vitinha é bom de o, bola. eu imagino que o Marrocos não deve ficar tão atrás quanto ficou contra a Espanha, É. né? Porque o Marrocos adotou a postura de falar assim, não, beleza, a Espanha vai ter a posse de bola, então eu vou precisar me defender daquela forma, tipo, soca todo mundo ali atrás, fecha as linhas e já era. Eu acho que Marrocos, não digo que vai para uma trocação mais franca, Sim. mas acho que a gente pode esperar algo mais próximo do que eles apresentaram contra a Bélgica, É. de tentar sufocar um pouquinho mais, tentar explorar um pouquinho mais a velocidade numa recuperação, posições mais altas do campo. Porque querendo ou não, a defesa de Portugal é lenta, né? Tirando o É Guerreiro, que é um pouco Pepe, mais rápido, o Pepe resto e não Rubem é. Dias. Pepe e Rubem Dias não são primores da velocidade. Ah, apesar o Pepe tá fazendo uma Copa do Mundo muito boa também, Tá, né? tá. Tá mandando É bem. uma Apesar de doideira. não ter começado a primeira partida, né? Que quem começou É, foi o grande. O negão lá, como chama? Danilo, O né? Danilo Pereira. Danilo Pereira. Que tá fora da Copa, né? Machucou agora. Tá fora. Tá bem. Vai que ele voltar. Com todo respeito aí ao atleta, né? Portugal acabou se dando bem aqui. As nossas opiniões aqui acerca do atleta Danilo Pereira já estão muito bem documentadas, viu? Estão muito bem documentadas. Mas é isso aí, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que não vai ser uma goleada de Portugal. Eu acho que o Marrocos vai dar um trabalhinho ali. Se Eu acho que dá uma Portugal não canseira. cresceu o olho, eu acho que Marrocos pode passar. Time perigoso. Eu imagino que seja outro jogo que vá para prorrogação. É, tem uma cara de prorrogação. Eu acho que, assim, às vezes é difícil a gente pensar porque Portugal marcou gol com muita facilidade contra a Suíça. É. Mas, cara, pelo que eles mostraram na fase de grupos, assim, às vezes uma lentidão, um déficit ali na criação de jogadas, acho que é um jogo que pode ir para prorrogação, sim. Agora o último jogo. São dois confrontos, só para terminar aqui, dois confrontos entre Marrocos e Portugal, os dois Copa de 86 e Copa de 2018. Em 86, Marrocos fez 3-1 em Portugal. E em 2018, 1-0 Portugal, jogo pela fase de grupos. Na Rocha. Último confronto das quartas de final. França, que enfiou uma sacola na Polônia, 3-0 na Polônia, e Inglaterra, que fez 3-0 em Senegal. O resultado foi injusto. Demais. Pô, o Foi Senegal começou injusto. tão bem a partida. Poderia ter feito gol. Pô, eu fiquei triste até por isso. Porque jogaram bem. O time tem uns valores ali legais. Pô, o Tem. Sar é bom jogador. O Sabali também é bom jogador. Putz, é que querendo ou não faz falta o Mané, mas o time é bom. É que eles entraram ali, né? Tipo, tô com a escalação aqui e o meio de campo era Patessis, Nampalys Mendy, Crepin Diatá, Ilman Daê, Ismail Assar e o Boulaye Dia no ataque. Você tá sem os três principais jogadores dessa região, né? Que é o Mané, o Kouyaté e o Gana Gueye. E assim, a gente já tinha comentado que numa eventual oitavas entre Senegal e Gana, Senegal poderia aprontar, mas com o Mané.
sem o Mané ia ficar muito difícil, como de fato foi. E aí você também perde os meio-campistas meio-campistas de Premier League, né? O Gueye da Premier League, o Kouyaté da Premier League, caras que têm um conhecimento do ritmo de jogo inglês. Fora isso, boa atuação da seleção da Inglaterra, né? A impressão que eu fico é que assim, a saída do Mount ajudou muito o fluxo do meio-campo na Inglaterra, apesar do Henderson, né? Exatamente, até achei confuso assim, porque muito do que eu li da expectativa da mídia inglesa em relação a essa escalação desse confronto era começar com o Rashford e o Foden no ataque junto com o Kane e tirar o Henderson e colocar o Mount ou colocar o Grealish e trazer o Foden mais pro meio. A ideia seria mais ou menos essa, mas o, o Portão do Sul decidiu fazer e manter o Henderson, Portão né? do Sul. Portão do Sul é bom. Portão do Sul, puta que pariu. O cara decidiu manter o meio da partida anterior, né? Que tem ali, você dá mais liberdade pro Bellingham, pra ele ser um cara que explora mais os espaços do meio para infiltrar mais no ataque, e o Henderson ser um cara que busca mais, morde mais daquele lado direito, e deixa o Rice também para ser um cara mais do passe. Mas o Rice também é um cara que eu acho que acaba sendo meio que subestimado nessa seleção inglesa. E até no West Ham, porque ele acaba sendo usado numa posição como um cara do primeiro passe. Apesar de ter um bom primeiro passe, eu enxergo ele mais como um carregador de bola, como um segundo volante, do que como um primeiro. Tem mais qualidade para isso. Tanto que eu acho que seria legal se a Inglaterra tivesse. Porque na Euro jogou o Calvin Phillips do lado dele, né? Foi. Por isso que era diferente. Mas eu acho que eu queria ver ele na. Provavelmente ele vai sair do West Ham, né? Mas se ele sair, eu queria ver ele num time que tem um primeiro volante ali mais de passe, um cara mais Mas, marcador, para dar liberdade para ele conseguir ser um cara que busca mais à frente, ser um cara quase com um box to box. Porque eu acho que ele tem essa capacidade, ele também é alto, então eu acho que ele consegue fazer essa função. Ele é bem versátil. O Bellingham também consegue fazer quase todas as posições do meio. Ele é muito versátil. Ele tá jogando muita bola, ele tá sendo o principal jogador dessa seleção, né? o Bellingham, a arrancada do Bellingham, acho que é no gol do Kane, é um negócio espetacular, cara. É um negócio muito, muito foda. Tô de acordo com você. Queria destacar também a Copa do Mundo que tá fazendo o Saka, Bom jogador. que muito criticado por causa da Euro, né? Foi um dos que perdeu o pênalti na final da Euro. Sim. E conseguiu, tá fazendo uma Copa muito boa, apesar de achar que o Southgate tá tirando ele meio cedo dos jogos. Mas aí pro lugar dele geralmente entra o Rashford, que é outro jogador que eu gosto muito, e outro jogador que tá fazendo uma baita Copa do Mundo. Uhum. Então o poderio ofensivo da Inglaterra parece que tá se azeitando assim, né? Tá melhorando. Vamos ver, é um confronto muito difícil contra a França. E aí chega do outro lado, vai falar um pouquinho da França, que fez 3-0 na Polônia fora o passeio. Assim, 3x1, a fez França. 3x1. Foi 3-1. Eu quero ignorar o último gol do Lewandowski, porque eu tinha colocado 3-0, né? Eu botei lá no bolãozão lá 3-0 França e o Lewandowski quebrou minhas pernas. Apesar da Polônia ter conseguido, né, um ataque aqui, né, ter conseguido chegar ao gol do Lloris, a França parece um time muito, muito bem estruturado, assim, e que é difícil falar, porra, a França joga muita bola, porque você sabe que é capaz do time jogar ainda mais. Eles são muito certos, tipo, eles jogam. A impressão que eu tenho é que é um time que joga o suficiente para vencer os jogos. E eles fizeram isso em 18 e estão fazendo de novo. Só que assim, o destaque é o Mbappé, porque assim, ele é muito absurdo. Ele tá jogando muita bola. Mas eu fico curioso muito para ver, semelhante com a Inglaterra, acho que eles não tiveram um teste de verdade ainda nessa Copa. Isso Falar, é. putz, eu peguei um ataque, pô, embaçado. Será que minha defesa vai dar conta? Inglaterra, cara, a gente tem que ser sincero. A Inglaterra tá indo bem até agora e não tá sofrendo tanto defensivamente, porque não pegou um time muito forte. Porque se pegar um time rápido, o Maguire vai ficar tonto. E o Stones também não é o rei da velocidade. O Walker é muito rápido, é muito rápido.
mas eu não confio muito nessa defesa. E o mesmo vale para a França, que apesar de eu gostar muito do Varane, do Upamecano, do Theo Hernandes, até do Koundé, o Lohri também, para mim, ele seria reserva se o Maina tivesse apto e não existisse a braçadeira de capitão. Mas o Lohri tá fazendo uma boa Copa até. Só que o Theo Hernandes é um cara que ataca muito. Ele apoia, porra, toda hora ele tá do lado do Mbappé. E o Mbappé respirou, ele já tá aparecendo lá na frente atacando. E tanto que se a gente olha assim algumas partidas, na hora que o Theo Hernandes já vai, já fica quase uma linha de 3 ali no fundo, né? Com o Upamecano, o Varane e o Koundé. E eles fazem essa linha de 3, o Koundé fica segurando um pouco mais. E os três são muito bons, assim. Eu acho que a gente não pode se enganar nisso. Mas o Varane tá voltando de uma lesão, o Koundé tá voltando de lesão. O Upamecano tá jogando, mas O ele ainda é Upamecano, jovem. o Upamecano vinha meio, não questionado, né? Mas ele tava oscilando bastante ainda no Bayern, né? Ele ainda não tinha garantido a posição. Aí no banco tem o Konaté, que joga no Liverpool, que eu gosto muito dele. Acho que ele seria uma outra opção também. Mas eu acho que ele joga do lado do Varane. Teria que ser uma outra pessoa que joga pela esquerda. Para substituir o Upamecano no caso. Porque o Lucas Hernandes se machucou, então não tem opção. Mas a França, assim, ainda é muito bom. Eu ainda fico um pouco com o pé atrás de Rabiot ali, assim. Eu fico meio, será que esse cara não vai fazer Não vai uma merda? entregar? Porque ele é bom jogador. Ele sempre mostrou ser um bom jogador, assim, ter lapsos, mas ele nunca foi grande. Foi tudo aquilo que se esperava dele, né? Apesar de sempre jogar em grandes equipes, no PSG, na Juventus agora. Mas eu acho que ele nunca foi aquela super estrela. E se não fosse as lesões na França, jamais ele estaria jogando ali, né? Convenhamos. Não É. tem como. Assim, pra mim, quem devia estar jogando, inclusive, era o Camavinga, Eu também acho. Ou Fofana né? até. Eu gosto do Ou Fofana até o também. Fofana. Fofana é bom Sim. de bola. Um que pudesse fazer melhor ali a função um pouquinho mais defensiva e soltar de vez os quatro da frente, É. né? Porque o Pogba Porque. quase não. O Pogba, cara, de novo eu falei isso. O Mbappé, ele quase não marca, né? Quem volta pra É, marcar ali é o Griezmann. O Griezmann ele é o fecha dono no do meio, o time. Rabiot vai pra esquerda, faz a linha de 4 ali. Com o É, Dembélé fechando do outro lado. é, Cara, é importante você ter falado isso do Griezmann, porque ele tá eu acho que rendendo bem. estatisticamente ele não tá aparecendo tanto, né? Acho que ele É. não fez gol ainda essa Copa. Se fez um gol. Mas ele deu assistência, né? Ele deu assistência e, assim, ele é muito importante pro funcionamento desse time. Ele é muito importante porque é ele o cara que carimba a bola ali antes da bola chegar, é ele que é o desafogo do time antes da bola chegar no Mbappé. Porra, ele é um cara assim que começo a pensar, eu vi isso sendo postado no Twitter outro dia, e falaram assim, cara, acho que a gente subestima um pouquinho o Griezmann, porque a terceira Copa dele, a terceira Copa que ele tá fazendo uma função diferente da anterior, né? Porque ele era praticamente um ponta em 14. 14, em 18 ele jogava mais ali, né? Como um segundo atacante. E agora ele tá ali, tipo, voltando para marcar e ele Ele é um participa. meia. Ele é um meia, tipo, participa ativamente da construção. É, é um jogador que está se mostrando assim muito completo para a seleção da França. E hoje, assim, eu acho que ele só não é mais importante para a França do que o Mbappé. Sim, também acho. Eu acho Porque, que o tipo, funcionamento desse time, eu acho que é. porque assim, tipo, você não vai achar no elenco um cara que vai substituir ele fazendo o que ele tá fazendo. É. É, É que o Mbappé e, chama a responsa na ponta e ataca muitos espaços, né? Ele vai pra cima. e Só você que, ter o Dembélé do outro lado também ajuda fazendo a mesma coisa, né? exatamente. Porque se você até vira a bola pro outro lado do campo, o Dembélé adora esse espaço pra ele ir pro um contra um. Pra ele quebrar pra um lado pro outro, pra dar o drible ali assim, ele ama esse negócio. Então é um time muito ofensivo, assim. Ele quebra esses dois lados ali, assim, são muito pesados. E que nem você falou, o Griezmann tá jogando muita bola. Até o Giroud é um pouco subestimado, né? Sim. Porque o Giroud é o rei dos gols bonitos. Os gols bonitos. Que porra dos gays? Não tem nada a ver. Dos gols bonitos. Porque
É só olhar o histórico dele no Arsenal, no Chelsea, putz, ele faz gol bonito toda hora, até no Milan ele faz alguns. Sim, Então, um cara muito importante também, acaba sendo um pouco esquecido, porque ele virou sombra do Benzema nessa volta do Benzema para a seleção, né? Mas ainda assim é um puta jogador, é um cara que cumpre sua função muito bem. Mas a minha dúvida ainda em relação a esse confronto é isso: como as defesas vão se portar e como os técnicos vão tentar mexer na escalação para minimizar essas deficiências defensivas, principalmente em Inglaterra, que eu acho que sim. tem um pouco mais dessas deficiências na defesa e vão ser expostas pelo Mbappé e o Dembélé. Acho que assim, tipo, se você pensar que o matchup do Mbappé é o Kyle Walker, a Inglaterra tá numa desvantagem meio foda aqui, É, né? Então, que nem você falou, o Southgate vai precisar botar um esqueminha em prática ali para não deixar esse confronto acontecer tipo no mano a mano. sim, O Mbappé não pode, sob nenhuma condição, receber uma bola no mano a mano com o Kyle Walker. é. Ah, o Walker é rápido, não sei o que tem, ele é forte, irmão. O Mbappé vai passar por cima dele que nem um trator. É, Então, também assim, acho. Ele vai pra cima, ele não tá nem e, aí. e qualquer espacinho ali, o que a gente tava falando agora, qualquer espacinho que sobrar, um zagueiro que vai precisar fazer essa cobertura extra, você tá abrindo espaço pro Griezmann, você tá abrindo espaço pro Giroud, você tá abrindo espaço pro Dembélé. É. Então, assim, o poderio ofensivo da França é muito forte. O poderio ofensivo da Inglaterra também. Querendo ou não, como é que o ataque a defesa, desculpa, da França vai lidar com um centroavante técnico que nem o Kane? É. Tipo, Ele é um você cara que vai vem muito pro meio campo, né? Pra abrir os pro espaços, dar passe. você vai soltar um zagueiro e falar assim, cola no Kane, Vai morder ele até o meio do campo? Quantos passos que você vai abrir? então É, vai ficar um pouquinho mais difícil. é, Aí, no caso, talvez compense uma dobra, talvez compense você marcar um pouquinho mais por zona, mas assim, ele também é um cara que precisa de pouco espaço para achar um companheiro é. em velocidade. É um jogo que vai ser. Cara, é um jogo que para mim promete ser. A gente tava falando antes, eu falei que acho que vai ser um jogo até meio truncado, um jogo muito de meio campo por causa disso, das equipes pensando muito mais no não cometer erros que gerem gols adversários, do que efetivamente se lançando de forma, vamos por entre aspas, desesperada. Mas acho que com risco de falar uma besteira, o jogo de mais alto nível técnico que a gente vai ter nessa Copa. A gente teve um Espanha e Alemanha que foi muito, Sim, muito sim. forte. Muito Tecnicamente foi muito forte. forte, é. Acho que é esse tipo de nível de jogo. Tipo, Inglaterra e França tá ali. E acho que a gente não teria outro confronto desse nível até, tipo, nem com uma final. Uma final só se fosse mais Brasil e França. Acho que sim. Só se fosse algo Poderia chegar. algo assim, mas até um meia assim, até uma semi, eu acho que é isso aí. Esse França e Inglaterra tem tudo pra ser o jogo. Vai ser muito bom. Eu acho que nem você falou, né, que você acha que vai ser um pouco mais truncado o jogo assim, o pessoal sem atacar com tanta intensidade. Eu acho que o jogo da Argentina com a Holanda vai ser mais assim do que esse. Eu vejo esse É, jogo sendo um pouco mais pra cima porque o pessoal tem técnica. Pô, não é possível que com tanto de talento desse você vai sentar ali, fazer um busão e não fazer nada. Não é possível. é, Pô, é muito sacanagem. Aí o Southgate tem que tomar no cu, velho. assim, a gente tá falando. A gente critica o Southgate e acho que com razão, porque esse time da Inglaterra não joga o que deveria jogar, mas assim, o Deschamps também não é exatamente assim um puta de um treinador, né? Não é, não é. Ele deu uma, Assim, de certa forma, uma sorte, porque tem muito cara bom nessa seleção, nessa tem geração, né? muito talento. Dá pra Tem você fazer muito 3 times da talento. França, cara. Todo mundo saudável. Pô, isso aí que a gente tá vendo em campo é o time B, É, basicamente, é o time B com o Mbappé. né? E o Griezmann. É, Porque é. assim, só com os desfalques já daria um time que seria muito competitivo. Time absurdo. E tem os Tipo, caras que ficaram de fora da Copa ainda, que são muitos sim, caras. por opção, né? Por opção ou por É, falta de vaga. é. Então, assim, dá para imaginar também que dá para falar que o Deschamps também, às vezes, eu não sei se é ele que fala para o time ser um pouquinho mais preguiçoso, não sei. É.
Não sei, mas assim, fato acho que é o jogo de maior intensidade que a França vai pegar entre as duas Copas do Mundo, tirando de cabeça. Acho que sim. Que entre 18 foi. Acho que 18 o jogo de maior intensidade foi o da Argentina. A Croácia chegou muito cansada para mim na final, Uhum. apesar de ter dado, né, até um certo jogo. O jogo de intensidade mesmo foi o da Argentina. Então acho que esse é o jogo desse ciclo de mais tensão e intensidade. E aí vamos ver como é que a França reage também. E vale o mesmo para a Inglaterra. A Inglaterra teve jogos difíceis, né, na campanha também em 18, onde foi terceiro colocado. Podia ter sido a final, inclusive, de 18 esse jogo. Mas é um jogo... Cara, eu não sei. Não sei. Cada hora eu acho uma coisa, né? Vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom. Vai. Eu acho que a França passa, mas Também acho. acho que vai ser um 3-2. Acho que não vai ser um jogo maluco. Eu acho que o ataque da França vem em melhor fase, né? Sim, O Griezmann e o Mbappé ali eles parecem imparáveis no momento. sim. E eu confio mais na defesa da França. É, do Confio. que no Stones e no Maguire. No Maguire que está jogando bem. Tem que jogar pedra no Maguire. Nossa. O Maguire é, sei lá, entre o segundo melhor jogador da Inglaterra nessa Copa, para mim, É, atrás do Bellingham. tá jogando muito. Tipo, é insano. É. Mas aqui também acho que é o segundo programa seguido que a gente elogia o Maguire e acho que já tá ficando um pouquinho Já tá bom, demais. já chega. Tá bom já, Nunca né? mais. Tá bom, né? Imagina se ele levanta a taça. Nossa senhora, aquela cara de tropeço que ele tem. E os memes dele, mano. Vai acabar o meme dele, mano. Não é Não possível. vai, pô, a musiquinha lá do Harry Maguire. Não, pô. Pelo bem de todos nós. Pelo bem de todos nós. França e Inglaterra já jogaram muitas vezes. Muitas vezes. São 17 vitórias da Inglaterra, 5 empates e 9 vitórias francesas. É um confronto assim que tem bastante vantagem para a Inglaterra, mas muitos são amistosos, né? Os times se enfrentaram muito em Eurocopas, né? Principalmente em 2012 eles se enfrentaram, em 2004 eles se enfrentaram, em 92 eles se enfrentaram. Em Copas do Mundo são 2 confrontos em 66 e em 82, ambos com vitória da Inglaterra. Mas é que a gente está falando aí, o nosso palpite então, França, semifinais, um saborosíssimo Brasil e Argentina e um França e Portugal ou França e Marrocos? A França e Portugal, né? Eu acho que o favoritismo tá ali. Também acho que o favoritismo está ali. Marrocos também cansou bastante É, no seu jogo. Ficamos por aqui então, né, Bringel? Depois das quartas tem programa, né? Te grava. isso aí, vamos. Demorou. Valeu, pessoal. Valeu, Milani. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima e siga nas nossas redes sociais. Até o programa 101. Um abraço.